Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco do eixo central da natureza, ambientes e qualidade de vida, com destaque principal aos biomas brasileiros. Sabemos que bioma é um nível de organização. É a reunião de diversos ecossistemas agrupados em uma região geográfica com características mais ou menos uniformes, ou seja, semelhantes de clima e geomorfologia. Podemos ter espalhados no globo biomas semelhantes, mas vamos focar primeiro nos biomas brasileiros. No século passado, muito antes do uso dos satélites, que consegue ver uma cobertura da superfície da Terra muito maior, os exploradores começaram a notar que grandes regiões da Terra, enquanto planeta, possuíam vegetação semelhante, mesmo em continentes diferentes, e que a formação vegetal era determinada principalmente pelo clima, em especial a temperatura e o regime de chuvas. Começa então a aparecer a classificação dos grandes biomas da Terra. Nesse sentido, a diferença entre diversidade e biodiversidade, que pode em alguns casos parecer semelhante, estes termos eles são usados com frequência como um indicador do número de espécie que existe num determinado local. Por exemplo, pode-se dizer que o Brasil possui a maior diversidade de mamíferos do planeta. Isso quer dizer que possui mais espécies diferentes de mamífero do que qualquer outro país. É por isso que o nosso Brasil, é um país visado internacionalmente na questão da preservação da biodiversidade. Parte dessa biodiversidade, não só animal, mas também vegetal, ainda está para ser descoberta. O que pode acontecer é se tivermos um grande impacto humano nestas áreas, é que nós levamos à extinção espécies de plantas ou animais que sequer foram descobertas, catalogadas. E imaginem, para nós, na questão dos medicamentos, a riqueza que a nossa biodiversidade, principalmente na Amazônia, tem de plantas que ainda não foram descobertas e que poderiam ser potenciais candidatos no tratamento de doenças que até o presente momento ainda a cura é um processo longínquo, como por exemplo o câncer. Assim, o Brasil ele é dono de uma diversidade mais rica do mundo. Por isso tudo, o Brasil é o país mais rico em diversidade, não só de animais, mas também de plantas. Estima-se que aqui está uma de cada 10 espécies de plantas e animais existentes no planeta. Faça uma conta rápida. Se nós sabemos que no Brasil existe uma a cada, ou na verdade, 10 em cada uma espécie, faça a ideia, faça uma conta da ideia, da dinâmica e da diversidade de riqueza que nós temos em todos os biomas ou os principais biomas que nós temos no planeta. E aí fica um questionamento. Se imaginarmos qual é a principal causa da perda da diversidade, boa parte dela, e talvez ficaria difícil da minha parte fazer essa conta, mas posso arriscar que um grande percentual da causa da perda da biodiversidade são as ações humanas. Nesse sentido, os biomas brasileiros, e aí coloco também os biomas de transição como uma classificação recente, temos a Amazônia, nós temos o Cerrado, a Caatinga. Embora a Caatinga ela tenha uma paisagem um pouco mais semelhante a um deserto, embora ela não seja obrigatoriamente um deserto, o Pantanal, a Mata Atlântica, os Pampas, a zona costeira e marinha,
Todas essas áreas no Brasil albergam uma grande quantidade de biodiversidade. Prestem um pouco mais atenção no noticiário. Dia a dia, os noticiários eles falam das queimadas, eles falam do desmatamento, e todas essas questões relacionadas a esse bioma ou a estes biomas vão levar à extinção de uma grande parcela da nossa biodiversidade. Para começar, o nosso bioma, a Amazônia ela ocupa aproximadamente metade de todo o território brasileiro. O restante da Amazônia está distribuído em outros países, como a Venezuela, Suriname, as Guianas Francesa e a Guiana Equatorial, Bolívia, Colômbia, Peru e o Equador. A Amazônia legal é a Amazônia que está toda voltada para o território brasileiro. E a Amazônia, ela pega quase a totalidade dos territórios do Acre, pega toda a totalidade do Amapá, do estado do Amazonas, Pará, Roraima e também alguns outros territórios, como Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e também o Tocantins. A grande maioria das florestas tropicais brasileiras e a Mata Atlântica se inclui nesse processo, está concentrada nesse bioma, que fica localizado a norte do continente sul-americano. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo em extensão. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando no mar cerca de 175 milhões de litros d'água a cada segundo. Obviamente que boa parte do clima e boa parte do índice de chuva da Amazônia é controlado também pela sua riquíssima e exuberante vegetação. Uma das causas da perda da biodiversidade é a intensificação da pesca, quando não se respeita o período de reprodução dos peixes. A crescente poluição das águas fluviais, não só pelo aumento da população, mas também pela mineração, o contrabando de animais silvestres e também de plantas, biopirataria, a introdução de espécies exóticas, e aí cabe relacionar que podemos ter espécies que são locais, importadas e exóticas. A diferença da espécie importada é que a espécie importada ela consegue se reproduzir dentro do ambiente. A exótica, não. Mas toda espécie exótica ou importada, como ela não tem um predador natural, ela rapidamente se transforma em praga, principalmente as importadas. E também o desmatamento. A Mata Atlântica, que era que tinha um bioma, que era um bioma riquíssimo na época pré-colonização, hoje esse é, na verdade, um dos biomas que mais sofreu a ação humana. Hoje, aproximadamente menos de 10% da sua vegetação ainda está intacta, para que vocês tenham uma ideia do quanto ele sofreu e do quanto ele foi degradado desde 1500 até o presente momento. Para vocês terem uma ideia, na ideia original da Mata Atlântica, a sua riqueza, num período de colonização, até séculos XVIII, século XVII, e o que nós temos hoje, apenas um fragmento de mata na região sudeste. A Mata Atlântica é incorporada dentro de áreas quentes, ou seja, os chamados hotspots. E como dito anteriormente, 93% de sua área original foi perdida. E os 7% estão latitudinalmente espalhados. O que causou esse impacto? O desmatamento, a extinção da flora, principalmente na extração do pau-brasil, a caça e a pesca indiscriminada, a mineração, como ainda hoje nós temos a extração do minério de ferro, a introdução de espécies exóticas e
a rápida urbanização, principalmente por ser uma zona costeira. O Cerrado, por sua vez, ocupa uma área de aproximadamente 2.000 km² e é também constituído por savanas, semelhantes à da África. No Cerrado, nós temos um grande e importante aquífero, que é uma água subterrânea que cobre grande parte do território brasileiro, que também pega alguns estados. Muito obrigado.